Aqui nós temos um exemplo de planejamento. Nesse caso, eu tenho uma empresa que deseja adquirir 3 tipos de aviões, cada um para o seu uso específico, Boeing 717, Boeing 737-500 ou os MD-11. Né? As informações que nós temos disponíveis é que um Boeing 717, por exemplo, ele tem um determinado custo e pode proporcionar uma determinada receita teórica e atualmente existem 30 pilotos aptos a pilotar esse tipo de avião. De forma similar, eu tenho para o 737 e tenho para o MD-11. Né? Há informações extras que nós temos, né? É que existem disponíveis 220 milhões para investimento na aquisição dessas aeronaves. Nós temos também uma informação extra no qual os pilotos do MD-11 eles podem pilotar todos os outros Boeings, tanto o 737 quanto o 717. Só que os pilotos dos Boeings não podem pilotar um MD-11. Né? Além disso, cada aeronave necessita de 2 pilotos para sua operação. Né? A última informação diz respeito à questão da oficina de manutenção. Né? Então, se eu tivesse somente Boeing 717, eu poderia ter 40 deles, que é o que eu tenho de condições de manutenção. Né? Já um Boeing 737, eu tenho 3/4 do esforço. Tá? Então, obviamente, eu consigo ter mais 737s. Já o MD-11, eu preciso de maior esforço, né, para poder operacionalizar, para fazer essa manutenção. Então, eu teria que ter uma quantidade menor de aviões MD-11. Né? Tudo isso com relação a manutenção é apresentada com relação ao Boeing 717. Né? Então, vamos mostrar o modelo para vocês. No primeiro modelo, então, se vocês prestarem atenção, aqui nós temos 3 variáveis de decisão, mas aqui embaixo nós temos 5, tá? Porque eu tenho as 3 básicas, que são as quantidades de unidades do 737, 717MD que eu pretendo adquirir, e mais 2, né, que são basicamente operacionais, que dizem respeito à quantidade de pilotos do MD-11 que estão alocados ao 717 ou ao 737. Eu coloquei esses 2 aqui basicamente para deixar claro essa informação também. Né? Mas com relação à receita, né, ela é proporcionada somente por uma determinada quantidade de 737, 717 e MD, que multiplicado pela sua respectiva receita, né, vai fornecer então a receita total que eu vou conseguir obter a partir das aeronaves. Né? E eu desejo maximizar. Né? Todo o resto, então, diz respeito a restrições. Né? Investimento, se eu multiplicar o valor pago por cada um e somar, eu não posso exceder 220, que é aquilo que eu tenho para investir na aquisição dessas aeronaves. Né? E aí, então, eu tenho a questão dos pilotos. Né? Quantos pilotos que eu tenho disponíveis para o 737? 20 mais uma determinada quantidade que eu estou utilizando dos pilotos de MD disponível, caso possível. Então, por que eu tenho 2 aqui? Porque cada 737 necessita de 2 pilotos. Né? Então, se eu quiser saber a quantidade de aeronaves que eu posso ter, é somar a quantidade de pilotos e dividir por 2. Então, isso vai dar a quantidade de aeronaves daquele tipo que eu posso operar. De forma similar, o 717. Né? Quantos pilotos que eu tenho? 30 mais uma determinada quantidade que eu posso utilizar dos pilotos de MD. Então, se eu dividir a quantidade por 2, né, então vai dar a quantidade de pilotos de 717, a quantidade de aeronaves, né, do tipo 717 que eu posso ter à disposição. E eu tenho também o total de pilotos de MD, né, que são quantos? 10. Só que esses 10 podem estar distribuídos de que maneira? Pilotando MD, aí eu necessito de uma dupla, né? E as quantidades que eu tenho emprestadas para pilotar 737 e 717. Então, esses seriam as restrições dos pilotos, né? E eu tenho a questão da oficina, né? Se fosse só 717, no máximo 40. Se fosse só 737, ó, 3/4, então eu vou ter um pouquinho mais de 40, né? E se fosse só MD, eu teria um pouco menos de 40.
de maneira geral, né, a quantidade de aeronaves que podem ocupar a oficina está limitada pela combinação desses três elementos aqui. E a questão das não negatividades, que eu também coloquei só as quantidades de unidades, eu deveria colocar também a quantidade de pilotos emprestados, né? Então, esse é o modelo para resolver, então, a quantidade de aeronaves essa empresa deve comprar. Uma outra alternativa é utilizar essa forma de observar o problema, né? Então, os pilotos de 737 podem ser alocados somente para aviões do tipo 737, mas um piloto de MD ele pode ser alocado para pilotar um 737, né? Então, a princípio, né, quantas aeronaves no máximo eu vou ter? 30, né? Sendo que 20 são específicos do 737 e 10 são dos possíveis que vão pilotar a MD, né? Então, a única coisa aqui, no caso, né, é que uma vez que o piloto está pilotando uma MD, né, ele não está disponível para pilotar um 737, né? Então, esse seria a lógica aqui, né? Vamos ver como é que fica no modelo. Então, nesse caso desse modelo, nós não temos aquelas variáveis extras, né? A informação vai ficar implícita ali de quantos pilotos estão pilotando cada tipo, né? Então, basicamente, a parte básica é a mesma, né? A quantidade de unidades que eu vou comprar de cada tipo. Então, aqui é a receita calculada da mesma maneira, né? Multiplicando a quantidade de aeronaves pela sua receita teórica. Então, isso eu vou ter a receita total que eu desejo maximizar. Tem a questão do investimento, né? Calculado da mesma maneira. Eu vou multiplicar o valor pago pela quantidade, somar, não vou poder exceder os 220. Aí vem a questão dos pilotos de 737, tá? Então, a princípio, eu tenho o quê? Eu tenho 30, que são os 20 especificamente para o 737, mais 10 que são do MD, né? Então, o que acontece? Quando eu estou utilizando uma aeronave MD, ela vai reduzir a quantidade total de pilotos que eu tenho especificamente para o 737. De forma similar, o 717. Eu tenho 40. Quem são esses 40? 30 especificamente do 717 e 10 que podem vir daqui, né? Só que quando eu uso um piloto para pilotar um MD, ele vai reduzir esses 40 por alguma quantidade, né? E os pilotos de MD, né? Então, que estão limitados em 10, né? Então aqui eu não tenho compartilhamento com os outros, que são somente um piloto de MD vai poder pilotar um MD. Eu coloquei também uma restrição extra, né? Para mostrar que a quantidade total de pilotos é 60, né? Então, se eu pegar 737, 717 e MD, cada um com seus dois, né? Eu não posso ter mais que 60 unidades. E a questão da oficina, que é calculada de maneira similar, né? Então, se fosse só 717, 40. Se fosse só 737, 3 quartos. Está tudo feito com base em 717, né? E se fosse somente MD, 5 terços de um 717, né? Então, se eu somar essas proporções aqui, não vai poder passar de 40, né? E a não negatividade. Então, essa seria uma forma alternativa de apresentar o modelo para resolver esse probleminha aí do planejamento da aquisição de aviões, né? Então, basicamente, o que vocês podem fazer é pegar esses dois, desenvolver eles no Excel e verificar se os resultados decorrentes do solver são similares, né?